A Letícia postou uma foto, uma caixa cheia de dólares que ela ganhou. Ah, é? Aí eu queria. Aí ela hoje está postando ali uma foto dela treinando hoje. Aí, pessoal, todo mundo vai mandar uma mensagem querendo meus montes. Agora vem treinar comigo e ninguém quer, né? Oi? Olá. Olá! Isso. Deixa eu só tentar acertar isso aqui. Aí! Está aqui na sala.
Aí, tá melhor? Não, você tem do Gustavo. Ah, foi do Gustavo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tarde. Boa tarde. Como é que tá? Também. Tudo bem vocês aí? Graças a Deus. Tudo bem? Tudo na paz. Aqui só luta. É, Agora o termoacumulador resolveu queimar a resistência. isso. Mas já Tomar falou banho. com o senhorio? Já. Tomar banho de caneca hoje. Ainda bem que tá frio, né? Que aí junta o frio com o frio. Nossa, pastor. Já até dei banho na Yasmin já, porque eu falei, eu não vou dar banho nela lá depois das 6, não, que vai ser pior. Ah, mas tá certo. O tempo não tá muito ruim. Deixa eu tentar ligar a câmera aqui. Não sei o quê. Olá, amore. Olá, tá tudo bem? Tudo. E Vai voltar ao você? celular? Tá tudo bem, graças a Deus. Saudade de vocês. Bem. Também. Hã? Esse telefone é o meu. Eu queria colocar o meu aqui, você não tá no computador. Mas que aí não dá pra eu ler no computador. Vê pra quê? O senhor vai falar. Então pega aí, ó. Eu pensei nisso. Peraí, ó. Olha na TV. Como é que é? Tira o som de quem? Meu? Olá, Olá, boa tarde a paz. todos. Tudo bem com toda a gente? É, graças a Deus. Vamos só esperar mais um bocadinho, né? A Letícia, que vai ser a nossa professora agora das 3, deve estar a quase entrar, penso eu. Ela já falou comigo de manhã. Nossa, tá. Como é que é o seu som, pai? O meu tá no máximo, filho. Hã? Eu tô desligado. Ah. Olá, Letícia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ainda falta algumas pessoas. Bem Está bem, disposta? Letícia? Ok. Leonardo, depois é possível partilhar a tela, não é? Sim, eu experimento agora. Senão eu dou-te como confitriã. Opa.
Ok. Tá bem, boa. Já está? Sim, sim. Ok. Está bem. Eu vou fechar aqui. Estou só aqui a ver quem falta. Está bem. A Cristina e o Dério, alguém sabe deles? Estão aí. Eu estou ainda botando a senha. Ok, ok. Pronto. A Iana Pinho. Eu achava que não sei porque que já a tinha visto. Só que... Estou aqui. ok, pois és a primeira. Pronto. Falta é a minha irmã. Deve estar a Ok. entrar. Está bem. É A Diana. Cláudia, está bem? Diana. Diana, nada. Letícia, a Cristina e o Dério estão a tentar entrar. Eles estão ali ao pé do Moisés. Pronto, entraram. Ok. E Malena. a Eunice é a única pessoa que me falta. Assim. Está contigo, Raquel? Não. É minha sogra, foi arrebatada. Não está contigo, pastor? Não. A Ok. pastora ela deve estar com dificuldade de entrar. Vou ver se consigo que ela entre, está bem? Ok, está bem. Só para confirmar, não está cá a Débora, a de Elizabeth e a Luciana, pois não? Acusem-se. Quem não está não vai dizer nada, Leona. Pronto. Então, pronto, de resto só falta mesmo a Eunice. Não sei. Agora é contigo, Letícia. Se quiseres esperar mais um bocadinho por ela, se achas que tens tempo, se não, estás à vontade. Podemos esperar até as 13h10, não é? 10 minutinhos aí de tolerância. Dá tempo ainda de vocês tomarem uma aguinha, irem à casa de banho. Toda a gente já almoçou? Só vejo as cabecinhas assim. Sim. Então, enquanto a colega não chega, vamos nos apresentar, não é? Eu vou perguntando aqui pelos nomes, tá bem? Eu sou a Letícia Almeida, sou da MCI Sintra, já faço parte desse ministério há uns 12 anos, 11 ou 12 anos, e tenho muito orgulho de servir aqui. É um lugar onde o Senhor tem me abençoado e tem me feito crescer. E agora eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, o vosso nome e de onde vocês são, tá bem? Então, vou começar aqui com a Raquel Cordeiro. Logo a primeira. Olá, eu sou a Raquel, não é? Moro na Amadora
e fazia parte da Vida Comunidade Cristã e, entretanto, juntámos-nos à MCI, portanto, agora sou da MCI Lisboa. Uhul, benção, muito bem. Paulo Silva. Tem que ligar o áudio, Paulo. Pronto, agora, acho que já está, né? Sim. Tudo bem? Paulo Silva. Nós somos da antiga BCC, agora nós somos da MCI Lisboa. Benção, bem-vindos. Maria Helena. Tem que ligar o áudio, Maria Helena. Está desligado. Sou da VCC, agora sou da MCI Lisboa. Benção, bem-vinda, Maria Helena. MCC. Guilherme Silva. Meu nome é Guilherme, eu também moro na Amadora, a fazer parte do BCC, agora também faço MCI Lisboa. Benção. Todos vocês eram da BCC ou tem alguém que é da MCI Lisboa? Ah, ok. Vitória Oliveira. Eu e o Ian, eu era da MCI, aliás, eu nem sei o que eu era. Anyway, eu fazia parte antes da MCI de Santarém, só que agora vivo na Inglaterra, então o João está a abrir um grupo de vida em Londres e como é tudo online, estamos a fazer online. Eu queria fazer de novo o CMC, que estou aqui a participar com vocês. Fantástico, muito bem. Sejam muito bem-vindos. Olha, nossa aula é internacional. Uau! Ana Pinho. Olá, eu sou a Ana Pinho Oliveira, vivo em Camarate, também era da VCC e agora MCI Lisboa. Amém. Gustavo Silva. Olá, sou Gustavo. Também era da VCC e agora sou da MC Lisboa também. Ok, estás com mais de um dispositivo ligado, Gustavo? É que estava a fazer... É que eu estou aqui com meus pais e... Ah, ok, está bem. Não faz mal, bem-vindos também. Edna Miguel. Olá, meu nome é Edna Miguel, era da VCC e agora MCI Lisboa. Benção, bem-vinda, VCC, VCC. Ana Gaspar. Olá, eu sou a Ana Gaspar, moro na Amadora, Venda Nova. Também era da MCC e agora estou na MCI de Lisboa. Ok, sejam muito bem-vindos. E o senhor? Eu sou o Paulo, sou o esposo da irmã Ana. Também, como a minha esposa disse, viemos do MCC, agora passamos para o MCI de Lisboa. Ok. Obrigada, sejam bem-vindos. Isabel Silva. Vida Comunidade Cristã. Olá, eu sou a Isabela, moro na Amadora, também vim da VCC e agora estou na MCI, Lisboa. Ok. Olá, eu sou o Emanuel e de resto é tudo a mesma coisa, né? Também Ok. Emanuel, Deus conosco, hein? Privilégio. Uns estão a dizer Então. BCC, outros MCC, eu já estou confusa, hein, pastor Eunice? Se vocês deixarem de me ouvir, digam, tá bem? Que a rede é... Estás a cortar um bocado, Letícia. E às vezes não é muito boa. Eu tinha dito... Está a cortar, mas já está melhor? Voltou a cortar. Vamos ver se melhora agora um bocadinho. Parece que já estás de volta. Pronto, já? Pronto. Ok, digam-me que a minha internet não está muito bem. Por acaso começar a cortar, vocês digam, está bem?
Então, quem que eu tinha dito? Somos todos da VCC, éramos todos da VCC, fazendo parte em Lisboa. Ok. A pastora Eunice e o pastor Moisés, não é? Fábio. Moisés, até nunca vi uma comigo, né? Mas pronto. Pastor Fábio, ok. Muito bem. Moisés, agora sim, agora é que é o... Moisés, pode apresentar-se. Sou Moisés, não sou pastor. Boa tarde, né? E vim da VCC. E agora se juntou com a MCI Lisboa. Estou fazendo parte também de lá. Como todos. Ok. Eu sou a Bárbara, sou da Amadora também, e era da VCC e agora estou na MCI. Ok, muito bem-vindos. Sandra? Sim. Boa tarde. Sou Sandra Ornelli, era também da VCC e agora estamos na MCI Lisboa. Ok, muito bem-vinda. Janilson? Última coisa. Oi, Janilson. Este é o Isaac. Olá, Isaac. Bem-vindo. Muito bom. Nós também éramos da VCC e pronto. Como a pastora já disse, somos todos, ou éramos todos da VCC e agora é de Lisboa. Ok, muito bom. Cláudia Pinho. Não sei Mas se o Jonilson está na Bélgica, mais uma internacionalização. Ele não disse, mas ele está na Bélgica. Ah, Janilson, estás a esconder as informações. Muito bem. Eu tenho uma amiga na Bélgica que está à procura de uma igreja. Depois eu vou passar o contato dela para ti, tá bem? Tá bem. Se puderes ajudar, claro. Claro. Cláudia Pinho. Boa tarde. Eu também era da VCC e agora é MCI Lisboa e Luanda. Lisboa e Luanda, fantástico, muito bem. Dério? É Dério mesmo? Aula, eu estou a dar aulas. Senhor Dério, pode ligar o microfone. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Vivemos na Amadora, que era VCC, agora estamos na MCI. Ok, bênção. Falta quem? Agora eu já me perdi. Ana Cristina, não é? Olá, boa tarde. Eu sou Ana Cristina, também era da VCC, agora somos da MCI. E tudo. Ok, muito bom, muito bem. Prazer em conhecê-la. Prazer é todo meu. Falta mais alguém? A minha mãe, a Eunice Oliveira, ela não se está a sentir bem, ela diz que parece que está com gripe, não vai conseguir acompanhar. Ok, não faz mal. Na próxima turma ela pode fazer só essa matéria, só o que ela perder. Pois, exatamente. Muito bem. A Celeste ainda não falou, pois não, Celeste? A Celeste era benfiquista e agora é portista. Olá, eu sou a Celeste, moro na Amadora. Eu era do VCC e agora sou MCI Lisboa. Ok, muito bom, muito bom. Bom, muito bem. Isto das novas tecnologias, vocês sabem que às vezes não corre assim tão bem, temos alguns probleminhas técnicos. Então, se me deixarem de ouvir ou qualquer coisa do gênero, é só dizer, tá bem? Vamos orar, então, para começar a nossa aula de hoje.
Eu louvo a Deus pelas vossas vidas, por vocês estarem empenhados a investir naquilo que é mais importante na nossa vida espiritual, que é o conhecimento de Deus, né? O conhecimento sobre Deus e sobre a palavra de Deus. É impossível nós dizermos que amamos a Deus. Agora o Leonardo destacou-me aqui, eu até levei um susto. É impossível nós dizermos que amamos a Deus sem conhecê-lo, não é? Então, isso que vocês estão a fazer, investir no conhecimento da palavra, investir no vosso crescimento espiritual, é fundamental para consolidar esse amor que a gente sempre afirma ter por Deus, né? Tem que ser um amor que tem base, que tem consistência, que tem uma estrutura sólida, e não só um amor de palavras, né? Então, eu vou pedir aí para alguém cheio do Espírito Santo levantar a voz em oração, agradecer a Deus por esse momento, pedir que o Espírito Santo continue a falar conosco. Amém? Um corajoso ou uma corajosa? É só ligar o microfone e orar, tá bem? Deus, obrigado, Senhor, porque em todo o tempo, Senhor, nós somos abençoados, Senhor, quando nos aproximamos de Ti, Senhor. Obrigado porque Tu não nos deixas órfãos, Senhor, mas antes, Deus, Tu nos dás mais do que aquilo que nós merecemos, Senhor, mais do que aquilo que nós imaginamos ou pedimos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, dedicando o nosso tempo, Senhor, dedicando a nossa vida, Senhor, o nosso fim de semana, Senhor, a Ti, Deus, para saber mais de Ti, para aprender, Senhor, para sermos vasos úteis na Tua obra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta mulher, Senhor, pela Letícia que se disponibilizou, Senhor, a estar aqui para nos ensinar, Senhor. Obrigado porque Tu a capacitas, Senhor, e porque Tu a vais usar, Senhor, para nos abençoar. Capacita-nos também a nós, Senhor. Faz-nos, Senhor, vasos honrosos, Senhor. Faz com que a nossa terra seja fértil, Senhor, e frutífera, Deus. Que esta semente caia, Senhor. Repreendemos desde já todo o pássaro que venha roubar, todo o espinho que venha abafar esta semente, Senhor. Qualquer empedernimento de coração, Senhor, que venha impedir a frutificação, Deus. E declaramos, Senhor, que esta aula, Senhor, vai produzir frutos, Senhor. Frutos vigorosos, Senhor. Frutos que se vejam ao longe, Deus. E que nós seremos vasos usados, Senhor. Que aquilo que nós vamos receber, nós vamos dar também, Deus. Em nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Tudo é para a Tua honra. Tudo é para a Tua glória. Amém. Amém, muito bom, glória a Deus. Então, eu vou partilhar aqui a tela para vocês poderem ir acompanhando pelo PowerPoint. E qualquer dúvida ou questão, podem ligar o vosso microfone e falar, tá bem? Deixa eu me ver. Conseguem ver o PowerPoint? Eu consigo ver. Ok. Muito bom. Então, a nossa disciplina hoje é a visão panorâmica do Antigo Testamento, não é? O nosso objetivo não é que vocês saiam daqui hoje experts no Antigo Testamento, mas é uma visão panorâmica, uma visão geral. E o CMC é o primeiro curso que a Missão Cristã Internacional oferece. Então, não é um curso que tem por objetivo entrar em temas mais conflituosos ou aprofundar muito o conhecimento em determinados pontos. Não é este o objetivo. Por quê? A nossa visão e o nosso entendimento é para que a gente consiga receber as pessoas que estão a chegar e consigamos acompanhá-las num crescimento do seu conhecimento na palavra. Então, primeiro nós começamos com um curso muito básico, que é esse curso CMC, que é o nosso curso, um dos nossos cursos mais básicos, mais básico que este. São os fundamentos da fé, não é? Mas não significa que é por ser básico que não sejam profundos, tá, irmãos? Porque são cursos que nos ajudam a crescer espiritualmente. E muito. Eu tenho os fundamentos da fé na minha cabeceira e de vez em quando estou a ler, porque ainda me edifica até hoje e sempre vai edificar porque é a palavra de Deus, né? Mas o nosso objetivo é partir de um conhecimento mais básico para um conhecimento mais complexo, que vai culminar lá no nosso curso de especialização, né? Especialização pastoral, no caso.
Então, esse primeiro curso é um curso muito básico. Às vezes, algumas pessoas pensam, mas isso eu já sei, isso é muito básico, mas o objetivo é esse mesmo, é de conseguir caminhar com as pessoas e fazer com que elas cresçam passo a passo no conhecimento da palavra, tá bem? Então, não estranhem se vocês acharem tudo muito básico. Eu também sei que vocês já fizeram o CMC, então, alguns de vocês, né? Então, é mais naquele sentido também de relembrarmos, e vocês que já fizeram podem ajudar na aula de hoje, respondendo as perguntas e respondendo ao teste final. Eu avisei que iria ter um teste hoje, né? Espero que estejam todos prontos. Muito bem. Visão panorâmica do Antigo Testamento. O que é isso que vocês estão a ver aí? Podem ligar o microfone, só quem for falar, tá bem? Liga o microfone e responde, por favor. Cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa, uma visão panorâmica da cidade de Lisboa, não é? Agora, nós não conseguimos ver os peixinhos que estão ali no Tejo, não é? Não conseguimos ver as pessoas que estão dentro de cada prédio. Por quê? Porque é uma visão panorâmica, não é uma visão detalhada, né? Nos mínimos detalhes. E a mesma coisa é o nosso curso hoje. Nosso objetivo é que vocês tenham uma noção do que contém o Antigo Testamento, e não que sejam experts, né? Isso em 2 horas é impossível. Muito bem. A Bíblia é o livro de maior tiragem do mundo, é o livro mais vendido no mundo, né? Infelizmente, não é o mais lido, mas é o mais vendido. E eu digo não é o mais lido porque há muitos cristãos que, infelizmente, têm 1, 2, 3, 4 Bíblias em casa e não leem, né? Não precisam se acusar, os irmãos que estão aí. Deixa eu ver aqui. Pronto. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores. Por que nós falamos aproximadamente 40 autores? Por que não temos a certeza da quantidade de autores? Podem responder. Porque alguns livros não sabemos quem é que os escreveu, ao certo. Exatamente, porque há alguns livros que nós não sabemos quem foi o autor. Por isso, não podemos dizer com certeza. O áudio está cortando, o vídeo está travando. E nós estudamos história também. Letícia, estás a cortar. Está travando? Vais ter de repetir esta última Ok. Esperem só um bocadinho. Vejam lá se já está melhor. Já está melhor, mas... Tu está toda a ouvir, mas a tua imagem ainda está estática. Está arrastando a cadeira. Já consegue ouvir? Já conseguem sim, ouvir? Sim, já está. E a imagem já voltou ou não? Sim. Ok, pronto. Então, eu disse que a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso por Gutenberg, né? Que foi quem inventou a imprensa. E a nossa tradução em português só ficou pronta, digamos assim, em 1748, ou seja, é recente, não é? É algo recente. A Bíblia é a revelação de Deus acerca da sua vontade. Não tem como nós dizermos que amamos a Deus se não conhecermos a sua palavra. Né? Algumas pessoas dizem, eu amo Jesus, eu amo ao Senhor, mas não conhecem a sua palavra. Isso é impossível, né? É algo impossível de acontecer. Se eu te perguntar qual é o prato preferido daquela pessoa que mora com você, que convive com você, do seu marido, ou do seu filho, da sua esposa, você vai saber. Por quê? Porque você ama essa pessoa e convive, tem um relacionamento. Agora, se eu não convivo com o Senhor, se eu não tenho um relacionamento,
Eu não vou saber o que o agrada, o que não agrada, quais são as minhas atitudes que o agradam, quais são as minhas atitudes que não o agradam, né? E a minha vida espiritual assim não vai avançar. O tema central da Bíblia é a salvação mediante Jesus. Isso é muito importante nós sabermos por quê. Eu, por exemplo, quando me converti, achava que a figura de Jesus só aparecia no Novo Testamento. Mas depois eu percebi, não, Jesus está presente desde Gênesis, né? Do Gênesis ao Apocalipse. Então, tudo gira em torno desse presente que o Senhor nos deu, que é o seu Filho, e através dele a nossa salvação. Então, alguém poderia me dar um exemplo em Gênesis, quando nós podemos aí identificar a presença de Jesus? Em Gênesis? Talvez naquilo que chamamos teologicamente do proto-evangelho, quando Deus diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, não é? Exatamente. A semente da mulher em Gênesis 3,15, né? Nós vemos a primeira profecia bíblica e ela foi direcionada a Satanás, a serpente. E dizia que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, que semente é essa? O próprio Jesus, né? É o próprio Jesus. E mesmo na criação, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, façamos quem? Né? Deus não cometeu aí um erro de português, um erro gramatical. Eles eram no plural, era Jesus, Deus e o Espírito Santo ali na criação, não é? Amém. Então, os autores são profetas, reis, príncipes, poetas. Deus não faz acepção de pessoas, né? Utilizou não. Foram instrumentos nas mãos de Deus, homens cultos, homens não tão cultos, todos aqueles que se disponibilizaram para o propósito. Essa frase de Martinho Lutero é muito interessante. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Hoje eu vejo alguns crentes muito despreparados para a selva, digamos assim, lá fora, e que caem em alguns contos assim que não faz sentido nenhum, né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu faço fundamentos da fé com ela, e ela diz que não vê diferença entre o kardecismo e a igreja evangélica. E aí eu já fiquei assim, eu já acendi a lanterna, né, de emergência. Por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento da palavra, falta conhecimento da palavra. Então, essa pessoa está no lugar certo. Isso não é uma crítica, ela está no lugar certo, ela vai aprender agora o que provém de Deus e o que não provém de Deus. Por quê? Por que ela acredita no kardecismo? Porque, segundo ela, um familiar dela foi curado numa sessão espírita. E se nós temos conhecimento bíblico, a gente vai saber que Satanás também faz sinais, não é? Então, mesmo que chova milagres todos os dias, se está fora da palavra, se está fora dos princípios, nós não podemos aceitar isso. Se foge aquilo que é um princípio estabelecido por Deus, nós não podemos aceitar isso. E também não podemos ignorar que sim, Satanás também faz sinais, né? E isso desde sempre. Quando Moisés foi libertar o povo, os magos de Faraó também fizeram sinais, não é? Mas não significa que eles eram homens da parte de Deus, né? Muito bem. A Bíblia, então, ela é dividida em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Hoje nós vamos falar eu vou falar só sobre o Antigo Testamento, né? Depois vocês vão ouvir sobre o Novo também. No fim do dia, vocês vão estar com a cabeça assim e com o coração cheio. Em nome de Jesus. A Bíblia tem 66 livros. A nossa Bíblia evangélica tem 66 livros. Diferente da Bíblia católica, que tem 7 livros a mais, né? Por que essa Bíblia católica tem 7 livros a mais? Aliás, vou mudar a pergunta. Por que nós não temos esses 7 livros a mais? É para responder? Quem quiser pode responder. É porque, portanto, o nosso cânon só contempla os livros de pessoas que presenciaram os factos que descrevem.
enquanto que a Igreja Católica assumiu os chamados livros apócrifos, que assumem pessoas que, não tendo estado por testemunho, por serem considerados santos da Igreja, assumiram que os livros também eram a palavra de Deus. Exatamente. Esse é um dos motivos, né? É tão ruim não conseguir vos ver, mas pronto. Esse é um dos motivos. Outro motivo, porque muitos dos ensinamentos desses livros apócrifos, eles vão contra aquilo que os apóstolos ensinaram, aquilo que o próprio Jesus ensinou, aquilo que os profetas ensinaram. Então, eles, por exemplo, preconizam culto aos mortos, aquela questão do purgatório também trazem aí nos livros apócrifos. Depois foram livros escritos mais de 100 anos depois da morte de Jesus, e por todos esses fatores são livros que ficaram fora do nosso cânon, como a nossa irmã disse. Muito bem. Bom, estes são os livros do Antigo Testamento. Eles podem ser divididos em 4 grandes grupos. Não se esqueçam, porque no fim tem teste, hein? Teste oral, não estou a brincar. Os livros do Antigo Testamento podem ser divididos em 4 grandes grupos. Os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, os livros dos profetas, tá? Eu tenho um esquema que eu gosto bastante, para nós, até nos ajuda a entender melhor a história do povo de Israel, que é o arco do Antigo Testamento, esse arco. Com esse esquema, nós conseguimos perceber melhor o que se passa na história. Nós vemos aqui, então, de Gênesis, vocês começam aí em Gênesis e vão descendo, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Então, de Gênesis a Esther, nós vemos toda a história do povo de Israel. Toda a história que nos foi revelada pela Bíblia, nós vemos de Gênesis a Esther. Isso é muito importante para nós entendermos depois o desfecho da história, porque há muitos cristãos que já estão na igreja há anos e não conseguem perceber ainda isso que eu estou a explicar agora. Então, toda a história do povo de Israel a gente vê de Gênesis a Esther. Mas e os livros poéticos? Com exceção de Jó, não é, que nós não sabemos aí em que altura realmente foi escrito, há várias especulações, mas não vale a pena estarmos a entrar nisso agora. Com exceção de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares foram escritos no período dos reis, ok? Por isso é que eu digo que toda a história do povo de Israel que nos foi revelada está entre Gênesis e Esther. E os livros poéticos, então, neste caso, entram aqui nessa altura, neste contexto histórico dos reis. 1ª Reis, 2ª Reis. Ok? E os profetas? Quando esses profetas profetizaram? Também na altura dos reis. Ok? Então, quando nós olhamos os profetas, de Isaías até Malaquias, nós vamos ver as mensagens de Deus, as mensagens que foram proclamadas neste período dos reis. Ok? Dúvidas sobre essa parte? Muito bem. Eu não percebi muito bem a parte dos reis. Do Jó até... Ok, então eu vou explicar mais uma vez. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos uma história a ser contada, não é? Em Gênesis, nós vemos a criação... De Apocalipse, não, desculpa. Esther. Nós vemos em Gênesis a criação, e no livro de Esther ali, nós vemos o povo já sob o domínio dos medo-persas. Agora, os livros poéticos de Salmos, quem escreveu grande parte do livro de Salmos? Davi. Quando Davi viveu? Viveu no período dos reis, aqui. É porque eu não consigo vos mostrar agora, não estando presencialmente, né? Não consigo apontar aqui. Mas quando vocês olham aí para onde está escrito 1ª Reis e 2ª Reis, vocês têm que imaginar que esses livros poéticos, exatamente, obrigada, Leonardo, acho que foi o Leonardo que fez isso, foram escritos nessa altura, tá bem? Foi nessa altura de 1ª Reis e 2ª Reis que Davi e Salomão viveram.
Então, Salomão foi quem escreveu Provérbios, Salomão foi quem escreveu Eclesiastes e Cantares. E ele viveu em que altura, em que período histórico? No período dos reis. Depois, aqui em relação aos profetas, quando os profetas profetizaram? Quando eles viveram? Em que altura? Também foi no período dos reis. Tá? É como se a Bíblia abrisse ali fizesse um zoom nessas obras poéticas e proféticas, para nós percebermos aquilo que aconteceu no período dos reis. Tá bem? Conseguiram perceber melhor? Yes? Ok. Nós vamos falar especificamente sobre cada livro, talvez assim também ajude a ficar mais claro. Então, vamos lá para os primeiros livros da Bíblia. Eu disse anteriormente que esses primeiros 5 livros pode tirar o seu... Obrigada, Leonardo. Nós vimos que nesses primeiros 5 livros, nós os chamamos de Pentateuco, né? Penta vem de 5, são os primeiros 5 livros que, de acordo com a tradição judaica, foram escritos por Moisés. Mas também não é errado se dissermos que são livros históricos, tá? Nós também podemos chamar o Pentateuco de livros históricos sem problema nenhum, mas fazemos essa divisão até por uma questão didática, para nós conseguirmos estudar melhor. Então, nós temos, se eu perguntar como o Antigo Testamento é dividido, vocês já sabem, em 4 partes. Livros históricos, Pentateuco, poéticos e livros dos profetas. Podem ser maiores ou menores. Muito bem. Pentateuco. O que nós vemos aqui nesses primeiros 5 livros? Primeira coisa em comum, que eu não posso dizer que é comprovado, né, com 100% de certeza, mas, de acordo com a tradição judaica, foram escritos por Moisés, tá? Todos eles. Em Gênesis, o que nós vemos aí de mais destaque em Gênesis? A criação, né? Deus faz como o papai e a mamãe quando vão ter um bebê, que eles preparam o quarto, colocam o berço, compram os brinquedos, as fraldas, tudo bonitinho, e quando o bebê chega, já está ali tudo pronto para ele usufruir, né? E Deus fez a mesma coisa conosco, preparou o planeta Terra para nós, fez tudo bonitinho, sol, a luz, as estrelas. E quando nós chegamos, acabamos bagunçando um pouco aquilo que o Senhor tinha feito. Nós vemos então em Gênesis a criação, vemos a queda do homem, né? Pontos principais aí de Gênesis. E logo a seguir a queda, nós já vemos o plano de redenção, como o pastor Fábio mencionou anteriormente, que era Jesus, né? A semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar, e a gente sabe que entre uma ferida no calcanhar e a cabeça esmagada, mais forte é a cabeça esmagada, não é? Aquilo que é mais mortal. Então, demonstra também a força que vem do Senhor. Nós vemos a história de Noé, né? É incrível que eles passavam por tantas experiências com Deus, Deus os corrigia, mas mesmo assim eles voltavam a errar, né? Ainda bem que isso não acontece com a gente hoje, né? Só naquela época, graças a Deus por isso. Hoje todo mundo anda na linha, né, irmãos? Depois de Noé, como que Deus fez na história de Noé? Quantas pessoas entraram ali na arca? Quem se lembra? Um de cada vez. Acho que foram 12, não foi? 12? Não. 8. Acho que foi 7. Quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Muito bem, 8 pessoas, né? Noé, seus filhos, suas noras. E a partir daí, a terra foi povoada novamente, né? A partir de Sem, Cã e Jafé, esses 3 filhos, a terra foi povoada novamente. Depois disso, nós temos a Torre de Babel, né? O dilúvio não foi suficiente para que o ser humano entendesse que ele precisava depender de Deus. Nós tivemos o episódio da Torre de Babel.
Depois Deus chama um homem para, através desse homem, partilhar as boas novas que ele tinha. Não que esse homem seria o único abençoado, no caso Abraão, não que Abraão e a sua família fossem ser os únicos abençoados, mas Deus queria, a partir dele, partilhar as suas boas novas, né? Então, quando nós falamos aqui dos patriarcas, que aparecem ainda em Gênesis, nós estamos a falar de quem? Podem responder. Eu gosto de ouvir... Abraão. Abraão. Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas. Né? Por que a figura... Quem já respondeu pode silenciar o microfone, tá bem? Por que a figura dos patriarcas é tão importante? Porque eles eram os representantes de Deus na altura em que eles viveram, né? Eram as pessoas que estavam diretamente envolvidas no propósito de Deus para aquela altura. Nós não tínhamos ainda reis ou outros líderes tão influentes como os reis, por exemplo. Então, os patriarcas eram ali os representantes do Senhor. Alguns estudiosos também incluem José, mas isso é indiferente no grupo dos patriarcas, né? Depois nós vemos o livro de Êxodo. Êxodo, quais são os fatos aí? Antes de colocar o PowerPoint, eu quero ouvir de vocês quais são os fatos mais importantes que acontecem aí em Êxodo. As pragas. As pragas. Deixa eu falar. As pragas? Só as pragas? Vocês só se lembram das pragas? Estão tímidos. A história do Moisés. A saída do povo. A terra prometida. Agora não. Ok. Tem alguém com eco, eu não sei quem é, mas pronto. Ok. Muito bem. Então, em Êxodo, nós vemos primeiramente o conflito com Faraó, não é? O povo estava ali há exatamente 430 anos, né? A gente arredonda, né? Nós falamos 400 anos. Mas lá em Êxodo 12, 20, fala dos 430 anos que o povo ficou no Egito. Êxodo 12, 40, desculpem. Êxodo 12, 40. E é importante nós frisarmos também que não foram 400 anos de escravidão, irmãos. O primeiro período foi muito bom, porque as pessoas conheciam, os governantes conheciam José, José era muito querido. Então, quando a gente fala, o povo ficou 400 anos escravo no deserto, eles não ficaram 400 anos escravos no deserto. Eles ficaram, sim, 400 anos numa terra que não era deles, né? Como, entre aspas, Deus queria uma estratégia para proteger o seu povo, para fazer o seu povo crescer, e só Deus mesmo tem essas ideias mirabolantes, né? Vamos fazê-lo crescer no território do seu próprio inimigo, né? Deus tem essas ideias. Então, em Gênesis, nós vemos Deus escolhendo um povo, Deus escolheu Abraão. Em Êxodo, nós vemos Deus multiplicar esse povo, fazer com que esse povo, ele fez com que o seu povo crescesse, se multiplicasse, protegido dos perigos daquela altura, porque eram bárbaros, eram cruéis, havia muitas guerras e o povo não tinha condições de enfrentar essas guerras sozinho, não é? Nós vemos, então, a saída desse povo do Egito em Êxodo, vemos o conflito com Faraó, né? Imagina, nós estamos na quarentena, aí há alguns meses, vivendo essa realidade de pandemia, e muita gente já se esqueceu de Deus, já se esqueceu da sua identidade. Imagine esse povo, esses anos todos no Egito, né? Como estava o relacionamento deles com Deus, né? Então, um dos motivos pelos quais Deus permitiu as pragas era para mostrar também ao seu próprio povo quem ele era. Outro motivo que Deus permitiu as pragas, para desmascarar os deuses egípcios, porque para os egípcios quase tudo era um deus.
Para vocês terem uma ideia, eles acreditavam que o rio Nilo era um deus e que o Nilo havia dado o Egito de presente a eles. Então, nós vemos aí cada uma das pragas indo contra um falso deus egípcio, né? Outro motivo também é para que os próprios egípcios conhecessem quem era o Deus de Israel. É engraçado que para os egípcios era vergonhoso um Deus ter um povo pobre e escravo, mas Deus não se envergonhava do seu povo, porque Deus sabia quem o seu povo era, não é? Aquela condição que eles estavam naquele momento não era aquilo que eles eram verdadeiramente. A identidade deles era muito maior do que aquilo, né? Então, nós vemos aí a saída do povo do Egito, vemos também a chegada ao Monte Sinai, né? E quando chegam no Monte Sinai, Deus dá algo muito especial ao povo, que é o quê? Podem partilhar. A lei? A lei e mais. É só verem aí no PowerPoint, pessoal. Os 3 avanços. Não ouvi. Lei, tabernáculo. Muito bem. A lei. Deus dá ali a Moisés o protótipo do tabernáculo, né? Imagina, deve ter sido uma visão fantástica, né? Porque Deus mostrou para Moisés exatamente aquilo que ele queria que Moisés fizesse. Depois a Bíblia diz que Moisés, juntamente com seus construtores, fizeram exatamente como Deus ordenou que fosse feito, né? E Deus estabeleceu ali o sacerdócio. Então, é interessante nós fazermos essa ligação. Em Gênesis, Deus criou um povo. Em Êxodo, Deus multiplicou esse povo, tá? E ensinou esse povo a adorar e a servir ao verdadeiro Deus. Depois nós vamos para Levítico, né? Em Levítico acontece algo muito especial. A tribo de Levi é separada para quê? Para servir no sacerdócio, né? São dadas aqui as leis, os mandamentos, são estabelecidas as ofertas e as festas. Deus estabelece muitas festas e algumas nós nem podemos dizer que são festas, enquadram-se mais em cerimônias que deveriam ser realizadas, não é? Tudo isso no livro de Levítico, onde a tribo de Levi é separada especialmente para o ofício do tabernáculo, que depois veio a ser o templo, né? Agora, aqui em relação às festas, vocês se lembram quais são as principais festas que Deus pediu que o seu povo celebrasse? A Páscoa, a dos tabernáculos. Páscoa, tabernáculo. Qual? Não ouvi. Páscoa, tabernáculos, que mais? Tem que ligar o microfone para falar, pessoal. Ok, então vamos lá. As principais festas, as 7 principais festas, né? Festa dos pães asmos, festa da Páscoa, festa das primícias. E essas festas todas têm um significado profético. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vão ter que fazer o nosso próximo curso. Eu disse quais? Pães asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, tabernáculo e dia da expiação. Ok? Estas são as 7 principais festas. Há muitas outras festas, mas essas são as principais.
Então, se eu vos perguntar quais são os pontos principais do livro de Levítico, é o livro onde Deus separa a tribo de Levi para servir no tabernáculo e estabelece ali as leis, os mandamentos, as festas e as ofertas, que eram muito importantes também. Porque naquela altura não era como hoje. Nós podemos hoje entrar na presença de Deus, né? É só falarmos. Não precisamos pedir que alguém seja um mediador entre nós e Deus. Mas naquela altura não. Se eu quisesse, a oração daquela altura era uma oferta, né? Então tinha oferta para o pecado, oferta de ação de graças, vários tipos de oferta, e Deus deixou tudo aqui muito bem estabelecido, quais eram os animais que seriam sacrificados, e tudo isso, quais eram os animais puros e os animais impuros, né? Às vezes as pessoas acham o livro de Levítico um livro chato de ler, mas quando você entende que Deus está ali expressando o caráter dele naquele livro, torna-se um livro muito interessante de nós lermos. Então, hoje, nós não fazemos mais esse ritual, mas os princípios continuam ativos. Os princípios de pureza, de purificação, daquilo que é puro, de que é impuro, continuam ativos, sem os rituais, claro. Números. Por que esse livro tem este nome, Números, né? Porque aqui há vários censos. O povo é contado, os levitas são contados, o exército é contado. Aqui há uma organização em relação ao exército para que eles possam estar preparados para as guerras, né? Naquela altura havia muitas guerras. E o povo começava aqui já a organizar-se enquanto exército. Que interessante, não é? Então, Deus ensina o seu povo a adorar, Deus depois prepara esse povo para a guerra. Nós vemos também a parte espiritual e a parte natural. É um período também de muita murmuração no deserto. Muita gente é eliminada aí por murmurar, por se rebelar, né? Um tempo de muitas rebeliões. Alguma questão até aí? Eu não consigo vos ver, então se vocês quiserem falar, tem mesmo que abrir o microfone, tá bem? Dúvidas ou dívidas? Nenhum dos dois? Maravilha! Deixa eu passar aqui a tela para ver a vossa cara um bocadinho, só para ver se alguém está a dormir. Pastor Eunice, quer falar, Pastor Eunice? Muito bem. Então, vou fechar aqui mais uma vez. Vamos continuar. Números. Deuteronômio. Agora eu gostava de saber por que o livro de Deuteronômio repete as leis novamente. Então, nós já vimos as leis ali em Êxodo e em Levítico. Por que o livro de Deuteronômio repete novamente as leis? Quem sabe? É um livro que a pessoa que lê a Bíblia pela primeira vez pensa assim, mas por que está a repetir uma coisa que eu acabei de ler ali atrás, em outro livro, não é? Quem poderia dizer o porquê? Para memorizar. Vai falar mesmo. Quem disse para memorizar? Fábio? Pois é. Era para a nova geração, não é? Para a nova geração saber a lei. Ora aí está, muito bem. Então, vocês se lembram que eu disse que houve muitas rebeliões no livro de Números, lembram-se? O que eu fiz aqui, meu Deus? Espera lá. Ups. Eu disse que houve muitas rebeliões ali no livro de Números. Então, a última delas foi que Deus enviou os espias, né? Os espias, não vou dizer que Deus enviou. Os espias foram até a terra de Canaã, sondar aquela terra, e voltaram com um relatório um bocado estranho, né? Só Josué e Caleb é que concordaram, que acreditaram, sim, a promessa vai se cumprir, aquilo que Deus falou vai se cumprir, mas os outros 10 espias não.
e incitaram o povo a duvidar daquilo que Deus tinha dito. Então, porque eles fizeram isso, Deus falou: vocês ficaram 40 anos ali sondando, 40 dias, sondando a terra de Canaã e voltaram com esse relatório negativo. Então, como castigo, vocês vão ficar 40 anos rodando aqui no deserto e todos com mais de 20 anos não entrarão em Canaã. Então, todos aqueles que tinham mais de 20 anos não entraram em Canaã. Só quem entrou com mais de 20 anos? Josué e Caleb. Exatamente. Só Josué e Caleb é que entraram. Os outros todos morreram ali no deserto. Então, o livro de Deuteronômio, ele vem resgatar essas leis para aquela geração mais nova, para que eles pudessem interiorizar melhor. É como se fosse ali uma reciclagem, um upgrade naquela geração que era tão novinha quando começou ali essa peregrinação dos 40 anos, ok? Por isso é que a história se repete, as leis se repetem. Muito bem. Saímos, então, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e vamos entrar nos livros históricos. Eu não tenho reações aqui, Leonardo. Quando estou a partilhar a tela... Não, eu estou a dizer eu mesmo aqui. Quando estou a partilhar a tela, não consigo pôr aqui em cima os confetes e os corações e tudo mais. Ok. Então, nós vamos ver o primeiro livro histórico, o livro de Josué. Um livro muito interessante que fala da conquista da terra. Como essa terra foi conquistada, não é? Como foi dividida ali pelos povos, pelas tribos. Só lembrando que a base da nação de Israel foram os filhos de quem? Os filhos de quem, irmãos? Formaram Jacó. Filhos de Jacó, que formaram as 12 tribos de Israel. Muito bem. Muito bom. Então, ali, Josué vai ajudar o povo a conquistar a parte de cada um. Só que o povo, mais uma vez, né, não faz exatamente como Deus ordena. Porque Deus disse, olha, vocês vão chegar e vão destruir totalmente os vossos inimigos. Aí o povo, não, esses aqui parecem ser tão bonitinhos, vamos deixá-los aqui para serem nossos escravos. Só que depois o jogo virou e eles tiveram muitos problemas, porque não cumpriram ali a ordem de Deus exatamente como Deus tinha dito para eles fazerem, né? Então, qual é o principal ponto do livro de Josué? A conquista da terra de Canaã. Ok? A conquista da terra de Canaã. Isso, tá aqui. Esses nomes em parênteses são os possíveis autores de cada livro, tá? Ou aqueles que foram responsáveis por compilar os livros. Juízes. O livro de Juízes é um livro que ele reflete os altos e baixos do povo de Israel. É como se fosse um ciclo que estava sempre a acontecer. O povo pecava, Deus permitia que esse povo sofresse as consequências pelo seu pecado e, consequentemente, eram derrotados pelos seus inimigos, pelos bárbaros daquela altura. Aí o povo se arrependia, Deus perdoava, abençoava. Aí depois o povo pecava novamente, aí era assolado pelos seus inimigos novamente, e Deus depois dava o livramento, o povo se arrependia, Deus abençoava, depois o povo pecava novamente, e o livro de Juízes é assim, altos e baixos, fracassos e vitórias do povo de Israel. Ainda bem que isso não acontece hoje em dia, né? Nós andamos sempre no alto, só nos altos. Uhul! Os líderes, os juízes, né, eram líderes espirituais, militares e políticos. Eram autoridades. Até que nessa altura, o povo de Israel ainda não tinha rei. Tá? Então, as autoridades aqui eram os juízes. Digam-me lá o nome de alguns juízes que vocês se lembram. Débora. Débora, uhul. Mais quem? O Sansão também foi de juiz. Depois falhou, mas foi juiz. Sim. Sansão. Quem mais? Samuel. Muito bem. Vocês estão com tudo na ponta da língua.
O livro de Ruth. O livro de Ruth conta a história da Moabita que encontrou graça aos olhos do Senhor, né? Então, no livro da lei, nós já conseguimos enxergar a graça. Em alguns pontos muito específicos, nós conseguimos enxergar de uma forma muito clara a graça, né? Porque alguns judeus chegaram ao ponto de pensar que eles eram os únicos especiais e que as bênçãos de Deus eram só para eles, mas não. Deus sempre fez questão de mostrar que não era só para eles. E mais à frente a gente vai ver isso de uma forma melhor também. Todos aqueles que tivessem o coração quebrantado, que abrissem o coração para Deus, Deus abençoaria, né? Nós vemos aqui a figura de Boaz, então, no livro de Ruth, como resgatador, um tipo de Cristo no Antigo Testamento, né? Características bem parecidas com Cristo, que foi o resgatador daquela família que estava em apuros. Depois nós temos o livro de 1 Samuel, deixa eu ver aqui as horas. 1 Samuel. Aqui em 1 Samuel nós vemos a passagem de um governo de juízes para um governo para a monarquia. Então esse é um período histórico muito importante. Então lembram-se que eu falei que até então não havia reis e o povo olhava os povos à volta deles e falavam: toda a gente tem um rei, eu também quero um rei, né? Aquela coisa de querer ser parecido com o mundo lá fora, né? E Samuel ficou muito triste com isso. Samuel, nessa altura, era o juiz. E Deus disse a Samuel: Samuel, não fique triste porque o povo não te rejeitou a ti como juiz, o povo rejeitou a mim. Deus também sentiu-se ofendido com esse pedido do povo de querer um rei, né? De querer ser igual aos outros povos. Mas Deus falou: ok, é isso que vocês querem, então, tchan, 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 tchan. Aqui está Saul. Foi o primeiro rei de Israel, reinou por 40 anos. Depois de Saul, nós tivemos Davi, também reinou por 40 anos. E depois de Davi, nós tivemos Salomão, que também reinou por 40 anos. Tá? Todos esses 3 reis reinaram com o povo unido, com as 12 tribos unidas. Davi demorou um pouquinho para conseguir reinar sobre as 12 tribos, mas pronto, reinou sobre as 12 tribos em determinada altura. Então, enquanto o reino estava unificado, esses foram os únicos reis que reinaram nesse contexto, do reino unificado. Depois vocês vão entender melhor o que eu estou a falar. Aqui em 2 Samuel, a gente vê... só para frisar aqui. Em 1 Samuel, a gente vê o reinado de Saul, Davi é ungido rei, e depois a perseguição de Saul e Davi. Em 2 Samuel, a gente vê aqui a história de Davi, sua família, suas conquistas, e também a sua queda, né? É interessante nós observarmos que, se compararmos a queda de Saul e de Davi, a de Davi parece ser muito mais grave do que a de Saul, não é? Porque Saul quis dar uma de sacerdote, sacrificou os animais, não respeitou uma hierarquia estabelecida por Deus. Mas Davi, ele mandou matar uma pessoa, ele adulterou, né? E mandou matar uma pessoa. O que é mais grave, né? E aí nós precisamos saber por que as consequências foram tão diferentes, sendo que aquilo que Davi fez foi muito mais grave. Mas tudo tem a ver com a motivação do coração, né? Com a verdadeira motivação do coração e com o arrepender-se ou não, né? Saul tinha um coração perverso. Davi não, Davi arrependeu-se. Ele caiu, ele errou, pecou, mas ele arrependeu-se. Por isso ele alcançou o favor de Deus. 1 Reis, nós vemos a morte de Davi, o reinado de Salomão. Então eu disse que só 3 reis reinaram sobre o reino unificado, sobre as 12 tribos: Saul, Davi e Salomão. Então aqui em 1 Reis a gente vê as construções de Salomão, as coisas todas que ele fez, a sua sabedoria, né? Que em sonho ele pediu a Deus e Deus concedeu. Mas vemos também a morte de Salomão e a divisão do reino. E é aí que muita gente já não entende mais nada quando está a ler a Bíblia, porque aqui o contexto muda um bocadinho.
Até aqui, quando nós falávamos de povo de Israel, nós estávamos a falar de todo o povo, das 12 tribos. A partir daqui, o reino é dividido, ok? Salomão morre, o seu filho Roboão assume o seu lugar. Sugestão de nome aí para quem quer ter filhos: Roboão, Jeroboão, nomes muito giros. Então, seu filho Roboão assume o seu lugar, e aí fica assim um bocado desorientado, não prestou bem atenção como é que o pai dele governava, eu acho, e perguntou aos seus anciãos, né? Porque o povo pediu para ele abrandar um pouco o trabalho, o povo estava trabalhando demais, tinha construído muita coisa, Salomão tinha pedido para eles construírem muita coisa, trabalharam muito. Então, esse povo pediu a Roboão que amenizasse um pouco os trabalhos. Roboão pensou, consultou os anciãos disseram: sim, se você amenizar o trabalho, esse povo vai te servir para sempre. Só que o Roboão não gostou dessa resposta, foi consultar os seus amigos. E os seus amigos disseram: não faça isso. Põe mais trabalho para esse povo, porque senão eles nunca vão te respeitar. Em outras palavras, né? E aí, entre o conselho dos anciãos e o conselho dos seus amigos, Roboão ficou com o conselho dos seus amigos e disse ao povo: olha, se a força do meu dedinho mindinho é a força da coxa do meu pai, ou seja, se o meu pai vos açoitava com açoites, eu vou vos açoitar com escorpiões. Palavras de Roboão. E aí houve uma rebelião, uma revolta muito grande, e esse reino, que era composto por 12 tribos, passou a ser um reino dividido. E aí nós temos o Reino do Norte, com 10 tribos, lideradas. Só o meu tá dando ruim? Para pausar outra vez. Já voltou o áudio? Já, o áudio sim. Mas a sua cara está parada. Ok. Agora já está a mexer, já está. Já está? Então, vocês ouviram até que parte? Parou outra vez. Até a parte dos reinos divididos. 12 no norte, 10 no norte. Muito bem. Se gostaram, eu estou a ver aqui o sinal novamente que eu vejo, tá bem? Então, digam-me lá, só para eu saber se vocês perceberam, por que o reino dividiu-se? Porque o rei estava inseguro e quem não falou nada hoje ainda? Quem ainda não partilhou nada hoje? Eu. Não partilhei. O rei estava inseguro, aí ele decidiu, ao invés de seguir os conselhos dos anciões, ele seguiu o conselho dos seus amigos, que era que eles iriam trabalhar em dobro ao invés de amenizar o trabalho, que era o que o povo estava pedindo. Aí ele começou a trabalhar em dobro, o povo começou a revoltar-se e foi aí que dividiu as tribos. Ok, muito bem. Quem falou que eu não consegui ver? Bárbara. Bárbara, deixa eu me encontrar aqui a Bárbara. Tá no nome do Moisés. Ah, tá. Por isso é que eu não estou a ver. Ok, muito bem. Isso mesmo, Bárbara. O reino se dividiu, nós ficamos, então, Reino do Norte e Reino do Sul, ok? Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, liderado por quem? Por Jeroboão, que foi o líder dessa rebelião, e o Reino do Sul, liderado por Roboão, ok? 10 tribos no norte, 2 tribos e uma parte da tribo de Levi no sul, ok? Como era chamado esse Reino do Norte? Israel. E como era chamado o Reino do Sul? Judá. Por isso que agora, se nós não lermos a Bíblia com atenção, nós não vamos perceber de quem a Bíblia está a falar, porque quando ele fala Israel, já não são as 12 em algumas partes.
Já não são as 12 tribos, são só essas 10 do Reino do Norte. E quando fala Judá, já não é todo Judá, como era antigamente. É só as 2 tribos do Reino do Sul. Tá bem? Muito bem. Então, nós temos aqui as tribos. Eu tenho riscado aqui Levi e José, porque Levi foi separado para servir no tabernáculo, não é? E José deu lugar aos seus 2 filhos, que está aqui embaixo, Manassés e Efraim. E assim formam-se as 12 tribos. Em 2 Reis, nós vemos, então, a derrota, irmãos. Essa decadência foi muito rápida. Vemos a história da queda do Reino do Norte, que foi assolada pelos assírios, e nós já vamos falar sobre os 3 grandes inimigos, os 3 grandes impérios inimigos daquela altura, né? Que eram os assírios, os babilônicos e os medo-persas. Esses impérios eram impérios poderosos e fortes. Então, o responsável pela queda aí do povo de Israel foram os assírios, ok? Os assírios. E os responsáveis pela queda de Judá foram os babilônicos, ok? Até aí, dúvidas? Não, tá toda a gente sabendo tudo. Vamos tirar todos 20 no teste. Vamos falar aqui rapidamente desses 3 impérios. De uma forma geral, os 3 eram bárbaros, tá? Muito bárbaros e violentos. Mas eles tinham um pequeno enfoque diferente. Por exemplo, os assírios queriam saber das terras. Então, eles dispersavam as pessoas. Tanto é que essas 10 tribos que eles conquistaram, Reino do Norte, Israel, que tinha como capital Samaria, isso é importante, eu não referi. E o Reino do Sul tinha como capital Jerusalém. Então, quando os assírios dominaram o Reino do Norte, eles dispersaram o povo. Mandaram o povo para várias outras cidades que eles já haviam conquistado. E eles quiseram ficar ali com aquela terra. Então, o enfoque maior dos assírios era a terra. Já os babilônicos, eles não davam tanta importância, não significa que não dessem, mas não davam tanta importância quanto os assírios para a terra. Eles queriam as pessoas mais capacitadas. Tanto é que quando os babilônicos conquistaram... Ai, meu Deus, Siri tá maluquinha aqui. Tanto é que agora eu me perdi. Quando os babilônicos? Quando os babilônios conquistaram, eles queriam as pessoas mais importantes. Vocês são fantásticos. Quando os babilônicos conquistaram o povo de Judá, eles fizeram o quê? Levaram Daniel, seus amigos, não é? Porque eles queriam as pessoas mais capacitadas, os príncipes, os reis, as pessoas que tinham um ofício, tá? Então, o enfoque deles eram as pessoas. Já os medo-persas, eles não queriam saber da terra, eles não queriam saber das pessoas, eles falavam, olha, vocês podem ficar na terra de vocês podem cultuar o Deus de vocês, contanto que vocês me paguem os impostos, tá tudo bom, tá tudo ok, tá tudo alright, né? Será que alguém faz isso hoje? Acho que os medo-persas fizeram escola aí, né? Abriram uma escola e ensinaram os governos. Enfim, então esses foram os 3 grandes impérios inimigos do povo de Israel nesse contexto que nós estamos a falar. Nós vemos então a queda tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul aqui no livro de 2 Reis. Depois nós temos 1 Crônicas e 2 Crônicas, que, parecido com Deuteronômio, é uma repetição daquilo que nós já vimos também em 1 Reis e 2 Reis. Por que essa repetição? Aqui o motivo é diferente de Deuteronômio. Esse livro ele foi escrito após o cativeiro babilônico, esses livros, e tinham o objetivo de reafirmar a identidade do povo de Israel como povo escolhido, no sentido de dizer assim, não, nós passamos por tudo aquilo, mas nós somos o povo escolhido, nós somos a nação eleita, o povo
do Senhor, né? Então, era ali para reafirmar a identidade deles enquanto um povo escolhido por Deus. Tá bem? Depois nós vemos Esdras. Como eu vos disse, o povo ficou quanto tempo no cativeiro? Eu não disse. O povo ficou quanto tempo no cativeiro babilônico? O povo ficou quanto tempo no cativeiro na Babilônia, irmãos? Ninguém sabe. Vocês estão com vergonha de dizer. Estou à espera. Eu não sei. Eu também não. Ok. O povo ficou aproximadamente 70 anos, tá? Aproximadamente, não é um número certo. Aproximadamente 70 anos no cativeiro babilônico. Mas aí, outra coisa importante. Que povo é esse que ficou preso no cativeiro babilônico por 70 anos? Não é todo Israel. É o povo de Judá, ok? É o povo do Reino do Sul. Porque o povo do Reino do Norte já havia sido disperso para várias cidades, várias nações diferentes. Então, o povo do Reino do Sul é que foi derrotado pelos babilônicos e foram levados cativos. Foi Daniel, Ananias, Misaías, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Ok. Depois, então, desse cativeiro babilônico, depois desses 70 anos, qual é o império que vem e traz libertação para esse povo e deixa esse povo, permite que esse povo volte para Jerusalém? Quem são? Os medo-persas, ok? Eu falei dos 3 impérios inimigos, sendo que os medo-persas não impediam o povo de continuar nas suas terras e de servir ao seu Deus. Então, depois dos 70 anos de cativeiro, os medo-persas conquistam o Império Babilônico, passam a ser eles a mandarem tudo, e eles falam para o povo de Judá, podem voltar para Jerusalém. E nesse contexto, o povo volta e começa a restauração de Jerusalém. Esdras, então, no livro de Esdras, nós vemos que ele faz uma reforma religiosa, tá? Ele reconstrói o templo e também ele começa a reafirmar algumas leis, mandamentos, para que o povo tenha consciência do que eles precisam fazer para não voltarem a serem destruídos novamente. Porque tudo pelo que o povo passou foi pela dureza do coração deles, foi pela rebeldia contra Deus. Então, Esdras, ele quer aqui estabelecer uma estrutura de pensamento diferente para que aquele povo não aceitasse mais cair novamente, né? Se desviar da presença de Deus. E depois nós vemos Neemias logo a seguir. Então, enquanto Esdras ocupa-se da reforma religiosa, da reconstrução do templo, Neemias ocupa-se da reconstrução dos muros de Jerusalém, ok? Da cidade de Jerusalém. Até aí, dúvidas ou dívidas? Nenhum dos dois, né? Em Esther, então, nós vemos, já nesse contexto do Império Medo-Persa, já no domínio dos Medo-Persas, os assírios já tinham caído, Babilônia já tinha caído, e nós vemos aqui, então, essa história no governo Medo-Persa, de como Deus usou Esther e Mardoqueu, né, ou Mordecai, para preservar o seu povo, porque ali dentro daquele território inimigo forjou-se todo um plano para destruir os judeus, enquanto Deus estava ali fazendo de tudo para conseguir que houvesse remanescentes, né? Fazendo de tudo, entre aspas, porque Deus já tinha o controle de todas as coisas. Mas o objetivo de Deus é que houvesse sim um remanescente, tinha que haver, porque Jesus viria desse povo, e houve aqui um plano para destruir esse povo, né? Nós vemos essa história no livro de Esther, como Deus usou Esther para salvar o seu povo. Muito bem. Temos os livros
poéticos. A hora está a passar muito rápido, assim não vou conseguir vos dar o teste no fim. Vocês vão ficar muito tristes, né? Sem o teste. Até aí, dúvidas? Questões que vocês queiram colocar, partilhar? Não? Nós vimos, então, de Gênesis até Esther, hein? Grande salto. Nenhuma dúvida, nenhuma questão, puxa. Ok, livros poéticos. Esses livros, eles falam dos sentimentos, das emoções que as pessoas que escreveram sentiam na altura que escreveram, não é? Então, o objetivo é esse, é transmitir os sentimentos, transmitir as emoções de uma forma poética, de uma forma artística, né? Como eu vos disse anteriormente, o livro de Jó, nós não sabemos quem escreveu e também não sabemos a altura em que foi escrito, há várias especulações, mas sabemos que foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, né? A Bíblia não está em ordem cronológica, mas esse é o mais antigo, de Jó é o mais antigo. Nós temos depois o livro de Salmos, grande parte escrito por Davi, mas não só, temos os filhos de Coré, temos Salmos de Moisés, tem vários outros autores. Temos Provérbios, Eclesiastes e Cantares escritos por Salomão. Os estudiosos dizem que quando ele era muito jovem e apaixonado, ele escreveu o livro de Cantares. Depois, em meia idade, já mais sábio, ele escreveu o livro de Provérbios. E ali, quando já estava assim mais velho, escreveu o livro de Eclesiastes. Já tinha feito as asneiradas todas, né? Resolveu brincar de e se eu fizesse tudo o que eu quero? O que iria acontecer, né? E Salomão, então, pôs em causa aí os propósitos de Deus para a vida dele. Depois nós temos os profetas maiores, são 5, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, 5 profetas maiores. Por que eles são chamados de profetas maiores? Não é porque são mais importantes, simplesmente porque escreveram mais. Eram pessoas que gostavam de escrever muito e escreveram mais, tá? Por isso é que são chamados de profetas maiores. Os profetas menores, os livros são mais curtinhos. E dentro desses profetas maiores e profetas menores, nós podemos distinguir 3 tipos de mensagens, ok? Dentro dos profetas maiores e menores, nós podemos distinguir 3 tipos de mensagem. Aquelas mensagens consideradas mensagens pré-exílicas, ou seja, mensagens que foram partilhadas antes do exílio da Babilônia. Mensagens exílicas, aquelas mensagens que foram partilhadas no exílio babilônico. E mensagens pós-exílicas, que são aquelas mensagens que foram partilhadas depois do exílio. O exílio é o cativeiro, tá bem? Então, qual era a mensagem principal daqueles profetas que profetizaram antes de virem aquelas nações inimigas e derrotarem tudo? Era a denúncia do pecado, era dizendo, olha, corrijam os vossos corações. Deus, a taça da ira de Deus já está a encher-se. Se vocês continuarem assim, ela vai se derramar. Se arrependam. Essa era a mensagem dos profetas pré-exílicos. E a gente viu que essas mensagens não foram bem recebidas, né? A mensagem do exílio. Qual era a mensagem do exílio? Daqueles profetas que foram levantados dentro do exílio, né? Como foi o caso de Daniel, de Ezequiel, por exemplo. Era Deus chamando aquele povo a um arrependimento. Como se Deus dissesse, vocês estão aqui por tudo que vocês fizeram, porque vocês tiraram os olhos de mim, arrependam-se, e porque há esperança. Então, a mensagem dos profetas exílicos é uma mensagem de arrependimento, mas também de esperança. Ou seja, não é o fim, isso que vocês estão a viver aqui não é o fim, há esperança. E a mensagem dos profetas pós-exílicos é uma mensagem de advertência. Olha lá, cuidado, tudo que vocês já passaram. Não vão querer passar novamente, pois não? É suposto aprendermos
quando passamos pelo deserto, né? É suposto que a gente aprenda a lição. Então, não voltem a cair nos mesmos erros novamente. Essa era a mensagem dos profetas pós-exílicos. Dúvidas ou dívidas? Nada? Niente? Tudo bem. Até aí, tudo ok, manos? Eu acho que ainda temos 15 minutinhos, 18, e eu posso fazer algumas perguntas, né, para perceber se vocês conseguiram compreender bem aquilo que nós partilhamos hoje. De uma forma muito rápida, teve que ser assim. Mas eu vou fazer algumas perguntas, tá bem? E gostava que não fosse a mesma pessoa a responder tudo. Se você já respondeu uma, não responda mais, que é para deixar os amigos, os colegas, os irmãos responderem. Pode ser? Ah, muito bem. Estudamos 39 livros, valentos. Eu quero saber quais são, sem olhar, quero saber quem sabe, sem olhar aí nas anotações, quais são os primeiros 5 livros da Bíblia e como eles são chamados. Ah, já falaram? Partilha? Eu não ouvi nada. Tem que levantar a mão primeiro. Olha, pode pôr a mão no ar. Ah, não, bom, falei. Quem falou? Podem falar. Quais são os primeiros 5 livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e são os Pentateucos. Exatamente, Pentateuco. Pentateuco. Muito bem. Obrigado. Muito bom. Qual é o livro que relata a conquista de Canaã? Josué. Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó. Eu sei que vocês são dessa época, irmãos. Próxima questão. Por que o livro de Números tem esse nome, Números? Porque são contados. Porque é feito censos, não é? Isso mesmo, porque eles são contados. Os primogênitos são contados, os levitas são contados, os homens com idade para ir para a guerra são contados. Então, há muitos censos, por isso que é conhecido como Números. Quando o reino se dividiu, Reino do Norte e Reino do Sul, como ficou essa divisão? 10 e 2. Onde? O reino 10 do no norte era e 10. 2 no sul. Isso. Ok. E uma coisa que eu não falei, por isso é que eu gosto das perguntas também, que eu lembro de algumas coisas. O Reino do Norte, depois da divisão, não teve nenhum rei temente a Deus, ok? Nenhum. E a religião deles passou a ser o culto a Baal. Ok? E o Reino do Sul, não, o Reino do Sul teve, sim, alguns bons reis. Não foram todos bons, mas teve alguns bons reis, tá bem? Próxima questão. Quais eram os 3 grandes impérios inimigos? Babilônia? Não. Como é que é tão império? É babilônico, assírios e mais um que eu não estou lembrando agora. Mesopersas. Ok. O Moisés já esgotou o seu paflão de respostas. Moisés, vocês dois já estão proibidos de responder, ok? Vamos dar oportunidade aqui aos universitários. Os 3 grandes impérios inimigos, os assírios, que foram quem derrotou o Reino do Norte,
os babilônicos, que foi quem derrotou o Reino do Sul, e os medo-persas, que foi quem pôs os babilônicos para correr. Okay? Interessante é que a Babilônia caiu e Daniel continuou de pé, né? O profeta Daniel. E no governo dos medo-persas, Daniel também era uma figura de autoridade, fazia parte do governo. É assim que Deus faz. Mais questões? Quem eram os patriarcas? Quem são os conhecidos patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Ai, que raiva! Quem está com raiva aí, irmãos? É que eu esqueço, eu levanto a mão, e a mãozinha lá eu não acho. Ah, ok. Mas eu não estou a ver a mão, por isso é só vocês ligarem o microfone e já está, tá bem? Olha, qual é o livro do chamado de Abraão? O livro que fala sobre o chamado de Abraão. Qual é o livro que fala sobre o chamado de Abraão, guerreiros? Abraão é Gênesis. Gênesis, muito bem. A história de Abraão está toda em Gênesis, ok? As 12 tribos de Israel vieram de qual patriarca? Jacó. Jacó, muito fácil, muito fácil. Deixa eu ver, já estão quase a acabar as perguntas. Para quem foi a primeira profecia bíblica? Partilhei isso aqui no começo da aula. O pastor Fábio também partilhou. Satanás. Para a serpente, para Satanás. Muito bem. Por que Deus enviou as pragas ao Egito? Para lembrar o povo do seu poder. O povo que se tinha esquecido dele, do seu poder. Para mostrar a falsidade dos deuses egípcios. Exatamente. Para mostrar ao povo o poder do seu próprio Deus, para mostrar aos egípcios também que Deus não se envergonhava de ter um povo escravo, porque essa não era a identidade deles. Eles estavam escravos naquele momento, mas não eram escravos. E para desmascarar os falsos deuses do Egito. Muito bom. Olha uma coisa que eu não falei aqui. Como a vida de Moisés pode ser dividida. Eu não falei, mas será que alguém sabe? Moisés viveu quantos anos? Quem sabe, gente? Não sabem? Pronto, então vai ficar para o nosso próximo curso. Próximo curso que a gente fizer juntos, tá bom? Em que livro... Não, em que livro não. Em que livro a Páscoa foi instituída? Em que livro a Páscoa foi instituída? Celebraram a Páscoa pela primeira vez? Levítico? Não. Livro de Êxodo. No livro de Êxodo. Muito bem. Por quê? Porque a Páscoa, ela se dá ali no contexto da última praga, né? Eles sacrificam o cordeiro, passam o sangue. Quem já falou pode desligar o microfone, tá bem? Eles sacrificam o cordeiro, passam o sangue no umbral da porta, que é para a morte não os atingir. Então, é daí que surgiu a Páscoa, aí que foi instituída a Páscoa, ok? Que é o sacrifício do cordeiro, que já representava o sacrifício de Jesus, tá bem? Qual é o líder que substitui Moisés? Eu não falei, mas vocês devem saber. O líder que substitui Moisés. Josué. Deuteronômio. Josué. O líder que substitui Moisés é Josué. Muito bem.
irmãos conhecem Bíblia, os irmãos da BBC. Da BBC não, da Missão Cristã Internacional, Lisboa. Do que se trata o livro de Ruth? Do que se trata o livro de Ruth, irmão? De uma mulher que foi resgatada por Boaz, que era estrangeira. E qual é o ponto? Ah, não era judia, não é? E mesmo assim conseguiu. Base resgatação. Exatamente. Isso Base mesmo. resgatação. Isso mesmo, isso mesmo. Quais foram os reis que reinaram durante o Reino Unido? Quais foram os reis que reinaram durante o Reino Unido? Saul, Davi e Salomão. Boa! Raquel tem um ajudante aí, não é, Raquel? Qual livro retrata a reconstrução do templo que havia sido destruído? Esdras. Esdras. Muito bem. E qual livro retrata a reconstrução dos muros de Jerusalém? Neemias. 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 Muito bom. Muito bom. Vocês estão bem afiados. Alguém tem alguma questão? Esse momento das perguntas, algumas pessoas podem achar que eles consolidarem aquilo que a gente falou. Você consegue perceber se você gravou, se você memorizou, se você entendeu ou não aquilo que foi falado, não é? Alguém gostava de colocar alguma questão? Falem agora ou... Simon, estás aí, Simon? Acho que não. Sim, cá estou. Ah, Simon, grande... Vais dar o Novo Testamento, Simon? Sim, sim. Ah, ok. Então, eu estou aqui desde praticamente o início, eu gosto muito de te ouvir. Ah, obrigada. Aprender um pouco mais. Benção. Olha, então, se vocês tiverem alguma dúvida, falem agora, ou então perguntem ao Simon depois, tá bem? Muito bom. Irmãos, vamos orar, mas antes disso, queria agradecer mais uma vez a Deus pela vossa vida, né? E vos honrar também por esse propósito. Nós poderíamos estar a fazer qualquer coisa agora, mas vocês decidiram estudar a palavra, que é algo muito precioso, né? Deus preserva a sua palavra há milhares e milhares de anos, e nós, como cristãos, precisamos valorizar isso, né? Resgatar o conhecimento das Escrituras, porque assim nós não seremos enganados e nem levados por qualquer vento de doutrinavam, que analisavam, que estudavam, para saber se realmente as coisas que ouviam provinham de Deus ou não. Jonilson, já não estás sozinho, estás acompanhado, Jonilson. Apresenta para nós. Ah? É minha namorada. É minha namorada. Olá, como te chamas? Maria de Fátima. É tímida, não seja. Fátima? Sim. Ok, seja muito bem-vinda, Fátima. Deus tem o melhor para ti, viu? Obrigada. Bem-vinda. Amém. Alguém gostava de dizer alguma coisa antes de orarmos? Não? Ok, então vamos orar, tá bom? Vocês estão a ouvir? Eu estou aqui a receber uma mensagem de que a internet está instável. Mas vocês conseguem me ouvir? Está falhando um pouco, mas dá para ouvir. Sim, houve uns cortes, mas houve. Ah, está só ouvindo.
Tá bem, obrigada, amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, que não seja só um conhecimento a nível natural, mas que seja algo realmente que tenha impacto no nosso dia a dia, do nosso acordar ao nosso deitar, que nós realmente possamos meditar nessas verdades, em como o Senhor preservou o teu povo, em como o Senhor protegeu o teu povo, que nós possamos ter essa certeza, essa convicção de que o melhor o Senhor tem para nós, de que muitas vezes o Senhor permite que algumas coisas aconteçam para que o nosso coração se volte para ti, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Que o Senhor possa, Pai, dar-nos um coração quebrantado, um coração disposto a aprender, um coração ensinável, que nós possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos da tua palavra, Senhor. Abençoa, Pai, os nossos irmãos nas suas casas, nesse tempo de pandemia, que o Senhor possa prover tudo aquilo que eles precisam, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar a saúde deles, a integridade física e moral de cada um, que o Senhor possa prover o sustento, Pai, que o Senhor possa fortalecê-los espiritualmente, todo o peso espiritual, toda a carga negativa, tudo aquilo que não provém do Senhor, toda a opressão nas mentes, toda a ansiedade, seja desfeita no poder do nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar ricamente cada vida e cada família aqui representada, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Muito obrigada, foi espetacular. Será que pode orar pela minha mãe? Não ouvi. Se a Letícia puder orar pela minha mãe, que não pôde estar na aula, para que não seja nada de gripe, okay. Né? Nada de convite. Tá bem. Como se chama a sua mãe? Eu me esqueci. Nasceu nisso também, como eu. Amém. Amém. Pai, nós declaramos, Pai, sobre a vida da Eunice, sobre cada célula do seu corpo, restauração e cura, Senhor, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, o Espírito poderoso de cura e restauração possa passar pelo corpo da Eunice, levando, Senhor, realmente a cura. Declaramos, Senhor, que ela ficará saudável, Pai, que a sua saúde, Senhor, que o Senhor possa levantar pessoas para cuidar dela, que os teus anjos também estejam guerreando dela no mundo espiritual e que a cura do Senhor alcance sobre a vida da dona Eunice, para a honra e glória do teu nome, que ela possa testemunhar da tua bondade, da tua fidelidade e em tudo cumpra o seu propósito, Pai. Amém? Amém, obrigada. Amém. Irmãos, muito obrigada, foi muito bom estar convosco. E agora eu passo a palavra para o Leonardo, tá bom? Obrigado, Letícia. Adeus. Adeus, tchau. Tchau, tchau. Olhem, vou ficar aqui offline e assistir o Simon. vocês podem passar sem intervalo ou querem ir no instante à casa de banho? Já temos aqui o Simon. Se puderem, a gente continua. Muito boa tarde. Olá, Letícia. Olá, Simon. É bom que fique aí mesmo. Desculpa, se houver alguma dúvida, você responde. Léo, Sim. Léo, eu peço desculpa, é assim, eu vou continuar a ouvir, mas eu vou-me ausentar um bocadinho que eu vou preparar o lanche para os meninos, está bem? Mas eu vou continuar a ouvir, não preciso de intervalo, só que tenho que lhes fazer preparar o lanche, é só 5 minutinhos. Está bem, já sei. Ok, está bem. Desculpa. Então, pronto, Simon. Estás à vontade. Amém. Quanto tempo eu tenho? Tens Meia-noite? até às 6 ou 7. Espera aí que eu já confio. Seria até às 4h30, 4h40. Não, 4. Agora, É até às 6, não é? É às 6? Eu acho que sim, é 6. Ok, então tá bom. Temos aqui 1h e pouco. Ok. Amém? Mais nada, boa tarde, irmãos. Meu nome é Manuel Simon. Pronto, sou aqui da Missão Cristã Internacional de Sintra. Somos todos uma igreja, né? Todos juntos. Fazemos parte do mesmo ministério. Vocês são de Lisboa, também conheço ali. Tenho andado junto, pastor João Pedro. Nós temos andado sempre juntos, né? Nos impactos e tudo. É uma pessoa que nós gostamos muito. Somos até os seus padrinhos de casamento. Eu e minha esposa Rita,
que vos deixa aqui deixou-vos lembranças, que ela foi a primeira a dar aula, quando nós quando iniciou o CMC, e pronto, foi dar uma caminhada com a miúda e daqui a pouco está de volta, mas pronto, ela deixou um abraço para vocês, ok? Vocês se lembram dela? Dona Rita, foi a primeira aula, amém? Eu gostaria de orar, né, antes de começarmos, para buscar a direção de Deus, porque para além da palavra, né, nós entendemos e compreendemos a palavra, nós também compreendemos que quão necessário é que ela esteja no nosso coração, na nossa mente, além da sequência, além da cronologia da palavra, mas também o efeito que ela faz na nossa vida e vai fazer na vida de outros que nos ouvem também. Amém, Pai Santo, obrigado. No nome do Senhor Jesus, damos graças ao Senhor, pedimos a orientação do Teu Espírito, ó Pai, para que tudo aquilo que venhamos a falar, ó Pai, e venhamos a ouvir, Senhor, nesta aula, Senhor, seja proveniente do Teu Espírito, ó Pai. Colocamos na dependência do Teu Espírito, na graça do Senhor, na bondade do Senhor, no nome de Jesus, amém. Abençoa cada um dos meus irmãos, ó Pai, que estão a ouvir esta mensagem, essa palavra, Senhor, no nome de Jesus, que isso venha enriquecer, Senhor, o coração, venha enriquecer a mente, venha enriquecer o seu espírito, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém? Deixa eu só dar mais aqui. Está bem assim aqui. Ok, pronto. A doutora Letícia, a irmã Letícia, esteve aí pronto, a falar sobre o Velho Testamento, sobre as primeiras coisas, os primeiros acontecimentos, e muito bem ela tem doutora nesse assunto. E pronto, vamos também agora ver se mantemos aqui a mesma didática, né, para ensinamento. Okay? No Novo Testamento, como disse, nós vamos procurar. O PowerPoint está bem cheio, bem recheado. Eu vou falando algumas coisas sobre ele, mas vocês podem ir apontando, podem ir fotografando conforme vocês quiserem, algumas informações a mais, sendo que tudo que nós vamos falar praticamente está no manual. E pronto, vamos ter algumas experiências, algo que nós vamos falar, algo momentâneo, algo do nosso tempo, dos acontecimentos do nosso tempo que nós estamos a viver agora. Ok? Então, quero dar como introdução, antes de pôr o PowerPoint, falar sobre algo, e eu quando me converti também, logo nos meus primeiros anos de convertido,